Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais uma lição desse quarto trimestre. A lição de hoje é a lição de número 5, datada do dia 29 de outubro de 2023, com o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. E o texto áureo está em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. E para comentar essa lição das missões de uma perspectiva pentecostal, está conosco aqui o professor irmão Wesley. Pastor irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação, bem-vindos aí a mais uma aula e aquela que podemos chamar de a lição mais pentecostal do trimestre, né? Visto que estaremos vendo agora as missões numa perspectiva pentecostal. E quando ele fala dessa perspectiva pentecostal, ele fala que uma característica notável do movimento pentecostal desde o início, né, da virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missão. Você concorda que os pentecostais são apaixonados pelo evangelismo e também em fazer missões, irmão Wesley? Totalmente, concordo plenamente com isso. E diga-se de passagem que o movimento pentecostal, tratando-se, né, das ramificações evangélicas, como ele vai dizer aqui que somos evangélicos, e nos tornamos a maior parte, né, dos evangélicos aí contabilizados no mundo todo. E isso se dá exatamente à nossa perspectiva de missões que temos. Porque enquanto pentecostais, a chama ela é missionária. Por isso que o lema principalmente, né, é Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. A mensagem que foi disseminada ali pelos nossos primeiros missionários que foram enviados, essa então a perspectiva que nós temos de missões, de abrangência e de alcance, sem dúvida nenhuma, faz de nós aí um povo missionário por excelência. Então, quando ele fala aqui no primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões, e diz que somos evangélicos, ele está enfatizando a crença dos pentecostais nos evangelhos e também a ênfase da pregação dos pentecostais usando o evangelho. Então, Jesus, a partir do novo nascimento, é o que nós enfatizamos, né? O compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Falamos sim da nova vida, do nascer em Cristo. Os evangélicos e os pentecostais, principalmente, acreditam na autoridade da Bíblia, na inspiração da Bíblia, na inerrância dela. É assim que cremos. E o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Então, por isso que nós acreditamos naquelas palavras. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E estamos indo porque estamos colocando em prática essa ordem de Jesus de idem. Então, vejam só, os evangélicos tornam-se no impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante, porque a reforma ela foi assaltada, você sabe disso, né? Uhum. Eles fazem diferença entre os pentecostais e os reformados. E sendo que eles assaltaram a reforma e tomaram ela para si, mas ali na reforma havia pentecostais também, tá? E nós, os pentecostais da atualidade, trazemos a reforma para dentro do pentecostalismo. Por exemplo, a autoridade das escrituras, sola scriptura, nós acreditamos nisso. Os pentecostais dizem que só a Bíblia é suficiente para salvar e transformar as pessoas. A salvação pela fé, sola fide. Acreditamos que a salvação é pela fé salvífica. Então não é objeto único de estudo, de exclusividade de reformados. Os evangélicos também fazem parte da reforma. E quando a gente observa essa questão, hoje os reformados traz uma conotação
que aponta, parece que exclusivamente para os calvinistas, né? E a gente tem que fazer essa distinção aqui. Reformado é todo aquele que é gerado pela reforma e que é evangélico por natureza, né? Então, nesse caso, o pentecostalismo é evangélico e, portanto, reformado no sentido de sermos também filhos da reforma. A nossa teologia, como o pastor Gesiel disse, assevera a inerrância das Escrituras, a salvação somente em Cristo Jesus. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos que o homem será salvo pela graça e que se apropria dessa salvação por intermédio da fé, que são requisitos ali de uma reforma evangélica, e portanto somos evangélicos. Somos evangélicos. E no segundo ponto aqui do primeiro tópico, essa palavra somos pentecostais. É bom que se descreva o que é ser um pentecostal, porque hoje, pela visão da sociologia, da história e até mesmo de alguns reformados, o pentecostal é aquele que grita, que pula, que não entende, que não tem uma intelectualidade, que é movido pelas emoções, que é movido pelas criações ilusórias da mente, até mesmo o êxtase espiritual. E o que nós acreditamos de ser pentecostal é de acreditar no fundamento do pentecostalismo ali de Atos 2, na crença do batismo com o Espírito Santo. E acreditamos que o batismo com o Espírito Santo não ficou restrito apenas aos discípulos em Jerusalém, mas como Pedro disse, esta promessa, que está se referindo à promessa de Joel, diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então, ser pentecostal é ser continuista, continuar acreditando no batismo com o Espírito Santo na atualidade, nos dons espirituais na atualidade, na cura divina, no arrebatamento e tantas outras questões que são bíblicas. Então, não é nessa superficialidade que o neopentecostalismo trouxe, não. Somos pentecostais. Dentro do movimento carismático, existem algumas distinções. Aqueles que são carismáticos, que acreditam, né, na continuidade dos dons também, eles até acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma espécie de segunda bênção. Essa palavra segunda bênção hoje, por alguns teólogos não é muito benquista, mas o objetivo didático ela é importante. Uma segunda bênção porque é algo que vem posterior à salvação, o batismo com o Espírito Santo. Porque alguns acreditam que o batismo no Espírito Santo acontece quando na salvação e tem ali as suas referências na regeneração. Para carismáticos, o batismo com o Espírito Santo ele é algo que é posterior à salvação, portanto é uma segunda bênção, como alguns assim vão identificar. E os pentecostais eles são mais específicos ainda com relação à questão do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, porque para os pentecostais o batismo no Espírito Santo ele é evidenciado pelo falar em outras línguas. Então os pentecostais são esses que creem, né, no batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e que ele é evidenciado pelo falar em línguas, e em decorrência disso crê também na questão da continuidade dos dons, que o Espírito Santo derramado ali em Atos dos Apóstolos pode ainda ser experimentado e derramado também em nosso tempo, e que portanto essa é uma promessa para hoje. Assim nós cremos e acreditamos como pentecostais. Maravilha. E também nesse terceiro ponto aqui do primeiro tópico, contribuições pentecostais às missões. Quais foram as contribuições dos pentecostais? Se pegarmos ali de Jerusalém, foi a expansão do evangelho, porque a ideia era ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esse revestimento que os discípulos criam e que cremos é o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a força para propagar o evangelho com autoridade, e qualquer imposição, né, dos demônios, eles seriam expulsos, qualquer ferramenta contra a igreja seria quebrada e as pessoas seriam libertas a partir desses dons espirituais.
Então, os pentecostais do primeiro século foram por todos os mundos, quando vimos, então, na lição passada, Paulo pregando por todos os lugares, Pedro, a igreja primitiva, indo até os confins da terra, porque esta era a promessa de Jesus, era a ordem, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E depois do até, eles tinham que ir pela Judéia, por Samaria, pela Galileia, aos confins da terra. Então, eles foram. E os pentecostais, a contribuição dos pentecostais, principalmente agora chamado no pentecostalismo clássico, em 1906, com a Rua Azusa, em Chicago, a gente percebe que eles foram para o mundo. Os suecos mesmo estiveram aqui no Brasil e evangelizaram todo o Brasil com a missão pentecostal, falando exatamente disso. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Então a Rua Azusa, como Chicago, espalharam as missões pentecostais pela Hungria, pela Alemanha, a China, a Coreia, a Europa, a Ásia. Os 5 continentes foram atingidos com as missões pentecostais a partir de Azusa, e o Brasil também. Então nós somos evangélicos pentecostais, pois além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática das missões. Então vejam só, aqui no Pará, especificamente em Belém, já haviam algumas igrejas, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana, entre outras, já existiam aqui no Pará. Mas por que que os pentecostais suplantaram ela em número de fiéis, em evangelização, em plantação de igrejas? Nós acreditamos que seja porque nós cremos na continuidade dos dons espirituais, porque os pentecostais e os irmãos ali da era de 1910, além de pregar o batismo com o Espírito Santo, pregavam a salvação também, pregavam a cura divina, os dons espirituais, e assim Deus ia operando e acrescentando, como em Atos dos Apóstolos, como diz o texto, ia acrescentando o Senhor à igreja os que haviam de se salvar. E então aí a Assembleia de Deus começou pequena, começou pregando, evangelizando, dando ênfase nos dons, de tal forma que hoje ela é a maior representatividade do movimento pentecostal, é a maior denominação pentecostal do mundo, e o pentecostalismo ele cresce a cada dia. As últimas estatísticas aí é que cresce e cresce assombrosamente, né, irmão Wesley? Assombrosamente. E o comentarista da lição vai dizer que uma das contribuições mais significativas do pentecostalismo está no complexo desafio de plantar igreja onde Cristo não foi anunciado. Exatamente. E se você observar, por exemplo, tratando aqui agora do nosso quintal, que é a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus é a denominação que mais tem igreja espalhada pelo Brasil. Existem lugares que não tem Banco do Brasil, que não tem nada, mas tem a Assembleia de Deus. Não tem nem Coca-Cola, mas tem a Assembleia de Deus. Mas tem a Assembleia de Deus, exatamente. Surge-se um bairro novo, as Assembleias de Deus já vê um meio para que possa ali ter um salãozinho, um lugar para que o povo possa ir à igreja e comungar, congratular juntamente com os irmãos. Essa é uma contribuição indispensável do pentecostalismo, que faz, inclusive, com que o número de evangélicos cresçam no Brasil. Sim. E em qualquer lugar do mundo. Se hoje nós temos aí evangélicos sendo o ramo do cristianismo que mais cresce, deve-se a esse trabalho pentecostal de abrir igrejas nos mais diversos lugares do nosso país e também do mundo. Maravilha. Nesse segundo tópico, a obra missionária depois do Pentecostes. Então, a causa da obra missionária da primeira igreja, qual que é a causa? Jesus disse, ficar em Jerusalém até, e depois ir até os confins da terra. Então, a causa da obra missionária no primeiro século foi o revestimento de poder. Os discípulos estavam cheios de poder. Poder para pregar, poder para expulsar os demônios, para evangelizar, para impor a cura através do nome de Jesus. Então, esse é o revestimento de poder. Então, quando a igreja ela recebe esse revestimento de poder, a primeira coisa que ela quer
mostrar Jesus Cristo através da sua vida, com esse poder e grande glória, resgatando as pessoas que estão presas pelo pecado e nas garras do diabo. Então é o poder divino, é o poder do Espírito, porque só o poder de Deus pode salvar. Então nós observamos aqui nesse tópico que a causa da obra missionária da primeira igreja era o revertimento de poder, que era o Pentecoste, né? Que é todo o bojo ali do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, expulsar demônios, dons espirituais e tudo que vem ali do primeiro século, né? Exatamente. E na verdade, essa descida do Espírito Santo ali em Pentecoste, ela acontece com o objetivo primário de fazer daqueles discípulos, daqueles que ali estavam, testemunhas de Jesus Cristo. Mas vocês recebereis o poder do Espírito Santo, ou a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Perceba que ali nós já vemos a conotação missionária daquele evento, daquele acontecimento e daquela chegada do Espírito Santo em Atos 2. E que já começa inclusive ali, quando eles estão falando em outras línguas, falando na língua dos nativos que lá estavam, sem que eles houvessem estudado e nem conhecido aquela língua. Ali já começava então e já dava as conotações e os indícios de como essa obra se expandiria para o mundo todo, como de fato aconteceu. Nesse segundo ponto aqui do segundo tópico, a expansão missionária da primeira igreja. Logo depois que os discípulos receberam a virtude do Espírito Santo, que deveria descer sobre os quase 120, Filipe foi o primeiro missionário transcultural, isto é, saiu da sua cultura, o evangelho alcançou outra cultura, foi enviado a pregar para um africano, né? Saiu do Oriente, saiu de Israel para a África. E a partir daí o avanço missionário dessa igreja, ela foi grande, né? Alcançou a Palestina, alcançou as províncias. Paulo foi o maior missionário, considerado o maior missionário da igreja primitiva, e ele estabelece igreja pelo menos em 4 províncias, em 4 estados, em 4 regiões distintas, por exemplo, a Galácia, a Macedônia, a Caia, a Ásia. Ele vai pregar com ênfase, e também outros homens vieram acompanhando Paulo e pregando, homens e mulheres, né? Como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila e tantas outras pessoas que também, cheias do Espírito de Deus, foram pregar, e a expansão missionária começa ali, no primeiro século, e até na atualidade hoje, com a igreja enviando missionários para outras nações. Exato. E essa expansão, ela começa ali, já logo, como nós vimos na lição passada, ela não vai acontecer apenas com a chegada de Paulo ao cristianismo. Ela já começa com Filipe, Pedro indo na casa de Cornélio, e aí você percebe que a expansão, ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando camadas, a ponto de se tornar o que nós vemos aqui hoje. Mas o que é fato, que nós estamos aqui estudando, principalmente nessa lição, que isso faz parte da chama pentecostal, e que nós pentecostais temos atendido muito bem esse chamado e feito com que essa chama permaneça acesa, alcançando os perdidos. Esse terceiro e último ponto do segundo tópico, Deus não faz acepção de pessoas. Está falando aqui que Deus, ele quer salvar a todos, inclusive os inimigos de Israel, os palestinos e todos que são contrários, porque os gentios eram considerados pessoas imundas, pessoas que não serviam a Deus e que faziam tantas coisas conforme o próprio livro de Atos conta essas histórias dos gentios, essas atrocidades dos éfesos, a imoralidade dos coríntios. Mas Deus foi quem mandou os discípulos pregarem para ele, a todas as pessoas. E os discípulos foram entendendo isto. Paulo entendeu que Deus quer salvar a todas as pessoas. Pedro entendeu através da visão que Deus quer salvar a todas as pessoas. Felipe, quando chega em Samaria, vai pregando para aquelas pessoas. Além de Samaria, pregou para o africano. Então a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas.
Deus ele quer salvar a todos. Inclusive João, ele disse isso claramente. Todos os discípulos tinham isso em mente uma vez. O João disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então percebe-se que o evangelho, a salvação, ela não é de alguém específico, mas ela é para todas as pessoas. Exato. Deus não faz acepção de pessoas, conforme nós vemos Pedro ali vendo e podendo experimentar isso ali na casa de Cornélio. Para com Deus não existe um povo ou alguém que tenha mais valor do que o outro. Todos têm igual valor e, portanto, essa oferta de salvação é a todos. Inclusive no pentecostalismo nós podemos observar essa questão inclusiva do evangelho, visto que pentecostais, como a gente já disse ali, com a sua desafiadora tarefa de abrir igrejas, de estabelecer igrejas, plantar igrejas em qualquer vilarejo, em qualquer lugar. Isso demonstra como os pentecostais têm uma perspectiva de não fazer acepção de pessoas e cumprir exatamente ou dar continuidade naquela missão de Jesus de anunciar o evangelho a todos, inclusive aos pobres. Isso é missões e nós fazemos isso muito bem. Claro que temos muito ainda a aprender e a alcançar, mas estamos no caminho certo. Nesse terceiro e último tópico da nossa lição, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. E o primeiro ponto é a função do Espírito na obra missionária. Qual que é a função do Espírito Santo na obra missionária? É a mesma do dia de Pentecostes, que era ungir, inspirar, separar e enviar. No dia de Pentecostes, o texto diz lá, todos foram cheios do Espírito, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e eles foram enviados. A gente percebe também na obra missionária que o Espírito de Deus disse assim, uma vez, separai-me para a obra missionária a Barnabé e a Paulo. O Saulo, né? Exato. E eles foram enviados para uma obra missionária, pregar o evangelho para as pessoas. Pedro enviado para pregar em Cornélio, Atos 10, Felipe e tantos outros que foram enviados pelo Espírito de Deus. Então, qual que é a função do Espírito de Deus? Além de encher a pessoa com poder, capacitação com os dons, separar e enviar para eles pregarem com prioridade ou propriedade, a pregação do evangelho para a salvação de almas. Perfeito. E esse é o papel do Espírito Santo. A função do Espírito Santo na obra missionária tem a ver, como por exemplo, o Pedro diz acerca de Jesus Cristo, o qual foi ungido com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. E percebemos que inclusive ali no Pentecostes, nós vamos ver esse papel e essa função missionária, como ele capacita, que é o que a gente vai ver no segundo ponto desse terceiro tópico, e como o Espírito Santo, então, ele age para que a missão seja uma possibilidade, e é também o Espírito Santo que direciona. Paulo, ele dizia, Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele escreve dizendo que o Espírito Santo os direcionava, os guiava, o Espírito os impedia de ir para um lugar. Por quê? Porque a direção, a chama missionária, ela deveria ser direcionada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem um papel importantíssimo nessa questão missionária. E ainda outro ponto aqui, que o Espírito Santo capacita para a obra, o segundo ponto do terceiro tópico, a capacitação do Espírito. O Espírito Santo é quem escolhe e é quem envia. A gente vê isso, pareceu bem ao Espírito de Deus escolher, então a escolha é dele. Também quando, não só para a obra missionária, apesar de Estevão também ter feito uma obra missionária, mas ali na separação dos diáconos, pareceu bem o Espírito Santo separar homem cheio de fé e de coragem, e cheio do Espírito de Deus. Aí vem a separação de Estevão, de Filipe, de Prócoro, Nicanor, Pármena, Timão.
para uma obra específica que era o serviço. Então, assim que o Espírito Santo trabalha, primeiramente escolhendo as pessoas. E por que ele escolhe? Porque ele conhece o coração, conhece um coração missionário, um coração corajoso, um coração que vai trabalhar, e ele capacita, a capacitação através da busca do revestimento de poder, e envia, conforme os líderes da igreja de Antioquia foram instruídos pelo Espírito Santo a separar a Barnabé e a Paulo. Quem separou foi o Espírito Santo. Deu ordem aos líderes da igreja e eles enviaram Barnabé e Paulo. E a obra missionária frutificou por quê? Porque o Espírito sabe quem são as pessoas e ele quem envia, ele quem capacita, e as pessoas então fizeram, principalmente Paulo, né, que se tornou aí o maior missionário daquele período. Nós, pentecostais, nós temos uma perspectiva do Espírito Santo que diferencia a perspectiva de Paulo e a perspectiva de Lucas. E o que eu quero dizer com isso? Nós entendemos que Paulo tem uma perspectiva, quando ele fala do enchimento do Espírito Santo, a perspectiva de Paulo é a perspectiva da santificação. E, portanto, quando ele vai relacionar o Espírito Santo à vida do crente, ele sempre vai pender por esse lado da santificação, tanto que ele vai falar de fruto do Espírito e como deve ser o caráter, então, do cristão. Lucas, ele tem uma outra perspectiva, e partimos do pressuposto aqui pentecostal de que Lucas não é só um historiador, ele é também um teólogo, e ele está querendo fazer teologia e doutrinar através da história que ele está contando. E, portanto, a perspectiva de Lucas do enchimento do Espírito Santo é uma perspectiva de capacitação para o serviço. Então, o Espírito, quando é derramado, quando nós somos revestidos de poder, é um poder para testemunhar. E, portanto, esse é um poder capacitador para que essa obra seja uma realidade. Então, nós entendemos que o Espírito Santo reveste para capacitar o cristão a pregar o Evangelho. E o Espírito Santo, ele tem um papel tão grande na vida da igreja, e em especial na agência missionária, que Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos dizem que era para ser chamado Atos do Espírito, porque em todos os capítulos de Atos a presença do Espírito está presente. Em todos os capítulos, pode observar, capítulo 1 é o Espírito Santo capacitando, o Espírito 2 o Espírito Santo enchendo, no 3 o Espírito Santo conduzindo a mensagem, e assim até o último capítulo de Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja primitiva, iniciando então essa experiência do Espírito, ou inaugurando a dispensação do Espírito, porque no Antigo Testamento é chamada a dispensação do Pai. Os judeus estão diretamente ligados a Jeová, clamando por Jeová. Na dispensação do Filho é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, Deus entre nós. E na dispensação do Espírito é o Espírito Santo dentro de nós, agindo por nossa vida, agindo na vida da igreja. O Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, é demonstrado para nós como sendo aquele capacitador e também, né, aquele com o qual essa era é desenvolvida. A era da igreja é também a era do Espírito Santo. E nesse terceiro ponto, do terceiro tópico, Deus age por meio do Espírito Santo. E o pastor Antônio Gilberto escreveu um livro chamado Verdades Pentecostais. Se você não conhece, é bom conhecê-la, porque é um clássico. E ele fala que ele descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita, direciona os evangelizadores para o local certo, para as pessoas certas, para a palavra certa. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. O Espírito Santo ali, fica claro que o Deus da Bíblia ele não é deísta, isto é impessoal, que se encontra longe do seu povo, que não intervém, que deu corda e é como relógio. Não, mas um Deus que intervém, um Deus que direciona, um Deus que age, um Deus que move, um Deus que tem o poder ativo do Espírito Santo na vida da igreja. Então, assim, a igreja, ela dá espaço para a atuação do Espírito Santo, para o celeiro da evangelização, com direção, com eficácia e com o norte do Espírito Santo. Então, portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo direta na obra missionária
é uma ênfase dos pentecostais. Os pentecostais é quem dizem que Exato. precisam do Espírito para poder pregar o Evangelho, dar ênfase ao batismo com o Espírito Santo. Os pentecostais é quem acreditam assim, os dons de curar, continuidade dos dons. Isso é uma perspectiva do pentecostalismo. Exato. E Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra missionária, na perspectiva pentecostal, o Espírito Santo é aquele quem capacita e, portanto, ele age através dos seus pregadores, daqueles que estão sendo enviados ao campo missionário. E nós não abrimos mão dessa questão de que o Espírito Santo é quem vai agir tanto na vida do pregador, do missionário, quanto daqueles que estão ouvindo. O papel do Espírito Santo, ele atinge a essas duas pessoas, tanto aqueles que estão evangelizando, fazendo a missão, e aqueles que estão ouvindo. Doughty Mahmoud, ele disse, por exemplo, que o pregador, quando ele é bom, o máximo que ele consegue fazer é chegar aos ouvidos das pessoas. Para que a palavra desça ao coração, só o Espírito Santo pode fazer isso. E é o Espírito Santo que leva a palavra ao coração, e é lá no coração que ela vai promover a transformação. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele age convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, portanto, fazer a obra missionária é na perspectiva do Espírito Santo, tanto para capacitar os missionários, quanto para convencer aqueles que estão ouvindo os missionários. Porque quem de fato convence não é o argumento intelectual do missionário e nem a sua capacidade cognitiva. Quem convence é o Espírito Santo, porque na verdade o Espírito Santo ou Deus age por meio do Espírito Santo. E assim nós chegamos à conclusão da nossa lição. É uma lição que mostra o pentecostalismo através das missões, e uma das tarefas mais bem-sucedidas, tarefas missionárias, sempre foi através do pentecostalismo. Portanto, você, professor e professora, que neste dia ensinará essa bela lição, dê ênfase ao pentecostalismo, dê ênfase à história do movimento pentecostal no mundo, na Europa, como também, e em especial no Brasil, foi da onde surgiu a maior denominação pentecostal. E nós encerraremos então a nossa lição a partir de agora. Que você tenha uma boa aula e que Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe, professor.